Olá, está no ar mais um programa TV Unimed na nossa TV Libertas. E hoje nós vamos falar sobre um problema que atinge várias pessoas, o glaucoma. Essa doença é caracterizada pelo aumento da pressão ocular que pode causar lesões graves no olho se não for tratada. Alguns fatores como diabetes, pessoas com mais de 40 anos ou com alto grau de miopia precisam estar mais atentas aos sintomas. Se o glaucoma não for tratado, ele pode levar à cegueira. Para falar deste assunto, nós recebemos aqui o Dr. Fabrício Reis da Silva, que é natural de Pouso Alegre. O Dr. Fabrício é formado pela Universidade do Vale do Sapucaí desde 2003. Fez especialização em oftalmologia em glaucoma pela Unicamp e mestrado pela Unicamp. Olá, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quais são os sintomas do glaucoma? O glaucoma, na verdade, ele é uma doença silenciosa. O paciente não sente nada a respeito da pressão intraocular, ele não sente nada quando está perdendo a visão periférica, ele só vai notar quando ele já tem uma perda severa da visão central. Nesses casos, a doença já está muito avançada. Então, no começo, o paciente não sente nada. Ela é assintomática, silenciosa e é traiçoeira. E quais são os fatores de risco para essa doença? Olha, todo mundo pode desenvolver glaucoma. Porém, algumas pessoas, elas têm uma chance maior de desenvolver o glaucoma. Pessoas de idade avançada, acima de 40, 50 anos. Hereditariedade é um componente muito importante, ou seja, se você tiver um parente, pai, mãe, irmãos com glaucoma, tem maior chance de desenvolver a doença. Indivíduos com alta miopia e indivíduos da raça negra. E essas pessoas, elas têm uma chance maior de desenvolver o glaucoma. Raça negra tem alguma influência, assim como que... Não, os estudos eles mostram que os indivíduos da raça negra eles têm uma propensão maior a ter essas alterações do glaucoma. Os olhos dos indivíduos da raça negra, eles têm alterações anatômicas que propiciam o desenvolvimento dessa doença. Ah, entendi. E como que é feito o diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico ele é realizado numa consulta de rotina. Como ela é uma doença silenciosa, o paciente ele não sente nada. Então, ele não percebe que está com a doença. No exame de rotina, para ver óculos, com dificuldade para perto ou para longe, a gente consegue fazer o diagnóstico através da medida da pressão intraocular, onde a gente evidencia uma pressão geralmente acima de 21, e através do exame de fundo de olho, onde a gente vê o nervo óptico com as alterações típicas do glaucoma. E como que é o tratamento? O tratamento hoje em dia nós temos uma série de colírios, né? Na verdade, ela não tem cura, ela tem uma forma de tratar. Primeiramente, a gente introduz colírios para o paciente. Esses colírios eles vão diminuir a pressão intraocular. Diminuindo a pressão intraocular, vai diminuir a lesão do nervo óptico. E com isso tentar parar a doença. Voltar atrás nós não conseguimos. Então o que ele já perdeu, perdeu. Porém, com os colírios a gente consegue abaixar a pressão do paciente. Se não conseguir abaixar com a pressão, com os colírios nós temos o laser, alguns tipos de laser para tratar o glaucoma e cirurgia. A cirurgia, no caso, ela volta a doença ou não? Ela estabiliza? Não, a cirurgia ela é só para diminuir a pressão intraocular. A lesão do nervo óptico, a lesão de campo visual do paciente, ela é irreversível. O que ele perdeu, já perdeu. Tem alguma forma de prevenir o glaucoma? Na verdade, o glaucoma não tem como nós prevenirmos. Porém, a única maneira melhor de fazer uma prevenção para a cegueira do glaucoma é através do diagnóstico precoce. É fazendo uma consulta com um oftalmologista, não precisa ser especialista em glaucoma, mas um oftalmologista que vai medir a pressão intraocular e vai fazer o exame de fundo de olho. Fazendo esses exames, ele provavelmente, que é uma pessoa que tem glaucoma, tem alguns sinais que nos indicam que ela tem uma propensão maior. E aí nós pedimos os exames complementares. Por exemplo, o campo visual. Certo. Então você indica que a pessoa frequente o oftalmologista periodicamente, não sei, sim, cada ano? Hoje em dia, né, a procura pelo oftalmologista começa desde quando a criança nasce. Quando a criança nasce, nós já fazemos o teste do olhinho. Esse teste do olhinho, ele serve para a gente fazer o diagnóstico de catarata, ou um tumor dentro do olho, que é o retinoblastoma, mas também dá alguns sinais a respeito do glaucoma. Depois do teste do olhinho, a gente tem, o indivíduo, ele
a partir dos 5 anos, a gente já faz um exame de vista no paciente e a gente consegue ver se tem ou não. Porém, é com o exame de rotina que a gente consegue fazer esse diagnóstico. É os indivíduos geralmente acima de 40 anos. Lembrando que todos os pacientes podem desenvolver essa doença. Algumas pessoas têm maior chance, mas todos deveriam fazer o exame periodicamente. Essa doença tem alguma causa ou ela acontece do nada? Infelizmente, ela não tem a causa, né? A pessoa ela é propensa a desenvolver a doença, ela tem alterações dentro do olho que diminuem aí o escoamento do humor aquoso, ou seja, a pressão intraocular ela é devido a um aumento da produção de líquido dentro do olho, que é o humor aquoso, ou uma diminuição da drenagem, do escoamento. Uma desorganização nessas estruturas vai causar o quê? Um aumento da pressão. Então, eu não tenho como saber quais os pacientes que vão desenvolver, quais não vão. Certo. Existem tipos diferentes de glaucoma, aberto, fechado? Como tem. Hoje, a classificação, nós temos 2 tipos principais de glaucoma. Nós temos o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. O que é esse ângulo? O ângulo é por onde o humor aquoso ele sai, esse líquido que nós produzimos dentro do olho. Certo. O ângulo aberto é que tem uma facilidade um pouco maior de sair o humor aquoso. O ângulo fechado, ele tem um fechamento dessas estruturas. Então, o humor aquoso ele pode aumentar muito e aumentar muito a pressão intraocular. Qual que é a diferença principal? Quando nós falamos de glaucoma, nós estamos geralmente falando a respeito do glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, em torno de 95% da população. Porém, o glaucoma de ângulo fechado, ele é muito mais severo. E ele pode aumentar a pressão de uma hora para outra. Você lembra que eu falei que não tem nenhum sintoma? Porém, no glaucoma agudo, que é o da glaucoma de ângulo fechado, o aumento pode ser de uma hora para outra e o paciente pode desenvolver uma pressão de uma hora para outra. Ele tem muita dor, baixa visão, náusea, vômito, devido a essa dor. Aí ele procura um pronto-socorro, mas a pressão já vai estar lá em cima. Esse glaucoma fechado que você está dizendo, ele causa cegueira? Ele pode causar cegueira, às vezes em horas. Então, é um glaucoma muito mais severo. Mas, geralmente, ele causa sintoma. Então, o paciente procura o tratamento. Certo. É diferente do glaucoma de ângulo aberto, que o paciente não sente nada e ele tem que procurar o tratamento por livre e espontânea vontade, através de um exame de rotina. O glaucoma de ângulo fechado, geralmente, ele tem o sintoma, que é a dor, e aí ele procura. Porém, é muito mais severo. E a chance de cegueira é muito maior. Entendi. Bom, procurar então, né? Com certeza. Bom, e a obesidade, ela influencia alguma coisa no glaucoma? Ou... Não. A obesidade no glaucoma, ela não tem relação. Ela tem relação, a obesidade, com outras alterações intraoculares. Seja ela retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, que estão relacionadas com a pressão arterial elevada e o diabetes, que a pessoa obesa tem maior chance de desenvolver. E ambas as doenças, elas causam cegueiras irreversíveis, diferente da catarata. Catarata, hoje em dia, nós conseguimos operar o paciente e voltar a visão do paciente. Agora, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva e o glaucoma são cegueiras irreversíveis. Bem difícil, né? Complicado. Bom, o serviço público faz sempre mutirões para atender as pessoas que têm glaucoma e eu queria saber qual a eficácia desse tratamento. Olha, os mutirões eles são muito importantes porque quem geralmente participa desses mutirões são às vezes pacientes que não têm acesso ao oftalmologista, acesso a uma consulta oftalmológica. Então, eles fazem esse exame de triagem, onde vai ser medida a pressão intraocular, ver se está elevada ou não, e a avaliação do nervo óptico. Então, eles são muito importantes porque faz, às vezes, o diagnóstico no indivíduo que não esperava ter a doença. Como eu já disse que a doença é silenciosa, então o indivíduo ele vai para um mutirão e, às vezes, ele tem o diagnóstico feito nesse mutirão, e aí ele geralmente é encaminhado para o oftalmologista, o outro oftalmologista geralmente da cidade, ou especialista em glaucoma, e onde ele vai fazer o quê? Os exames complementares e ver se o paciente realmente tem o glaucoma ou não. Mas você acha que esses mutirões, então, ajudam a diagnosticar essa doença? Muitas vezes os pacientes procuram um oftalmologista, depois de vários anos, vamos dizer assim, que não procurou, faz um exame no mutirão, vê que são suspeitos de ter a doença e aí procura o oftalmologista, porque aí eles veem que
pode desenvolver a doença, que é uma doença que leva à cegueira, aí eles ficam atentos. Então, eu acho o mutirão muito importante. Nós daremos uma pausa agora para o intervalo comercial e voltamos já já. Não saiam daí! O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. 140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação Abrinq. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinq.org.br. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Olá! Estamos de volta com mais um TV Unimed na sua TV Libertas. Hoje nós estamos falando sobre o glaucoma, uma doença que aumenta a pressão intraocular e pode causar cegueira se não for tratada corretamente. Estamos conversando com o Dr. Fabrício Reis da Silva. Vamos lá, Fabrício, vamos continuar o nosso bate-papo. Exercício físico e dieta, influencia no glaucoma, ajuda no tratamento? Na verdade, não. Hoje em dia, muitos pacientes vêm questionando a respeito de uma atividade física, que é a yoga. A yoga, às vezes o paciente ele fica de cabeça para baixo, tem algumas posições que aumentam muito a pressão das estruturas, principalmente do olho e do cérebro. Mas elas, até hoje, nunca foi provado que a yoga possa causar ou piorar o glaucoma. Mas atividades físicas, uma dieta saudável, infelizmente, não tem relação com o glaucoma. Bom, o jeito é só fazer mesmo a consulta, Tem que verificar, o exame periódico e fazer o diagnóstico precoce. Então, se o paciente ficar cego por causa da doença, tem como reverter ou alguma coisa que ele possa fazer? No momento, como a doença é uma pressão uma elevada dentro dos olhos, com uma lesão do nervo óptico, o nervo óptico são células nervosas, e células nervosas não têm regeneração. Então, quem perdeu a visão pelo glaucoma não consegue reverter. É diferente da catarata, que a gente faz a cirurgia de catarata, o paciente consegue recuperar a visão. Agora, no glaucoma, o paciente perdeu a visão, infelizmente, nós não conseguimos reverter. A esperança nossa são as pesquisas com células-tronco, porém, ainda está muito aquém do que nós gostaríamos. Certo. Agora, uma curiosidade, no caso de uma pessoa que tem glaucoma, tem como ela perder a visão de um olho só e não perder do outro, ou isso acontece nos 2 olhos ao mesmo tempo? Tem. Geralmente, o glaucoma, ele é uma doença que acomete os 2 olhos, é uma doença bilateral, porém, ele geralmente é de forma assimétrica, ou seja, um olho um pouquinho na frente do outro. Quando o indivíduo faz o diagnóstico e trata, a gente vai tratar os 2 olhos, porém, às vezes, um olho vai estar mais afetado do que o outro. Esse olho mais afetado, infelizmente, a gente não consegue revertê-lo. Porém, hoje, o que nós preconizamos para o glaucoma? O diagnóstico precoce, muitas vezes, antes dele perder campo visual. Nós conseguimos, através do exame, medir a pressão intraocular, avaliar melhor o nervo óptico, e às vezes o paciente não perdeu ainda campo visual. E a gente já trata o paciente antes de perder qualquer campo visual. Se ele tiver a doença, não tiver perdido o campo visual, você consegue estabilizar esse... Eu consigo estabilizar, e o paciente, estabilizando a pressão, não aumentando essa pressão intraocular, o paciente fazendo o tratamento corretamente,
ele não vai ter perda de visão lateral. Mas em nenhum momento da vida, ele vai seguir o resto da vida Vai normal. seguir o resto da vida usando colírio o resto da vida. É como se fosse um remédio da pressão ou um remédio para o diabetes. Ele vai ali fazer o seu uso do colírio, 1 ou 2, ou às vezes até 3 colírios, porém, se a pressão mantiver estabilizada, o nervo óptico não vai perder fibras nervosas e o paciente não vai perder campo visual. E esses medicamentos assim, usados no tratamento do glaucoma, eles são distribuídos pela rede pública? Olha, muitas vezes o paciente tem dificuldade em conseguir esses medicamentos. Em alguns estados, no estado de São Paulo, esses medicamentos eles são distribuídos gratuitamente. Basta a receita do oftalmologista e o paciente consegue pegar. Já aqui no nosso estado, no estado de Minas Gerais, infelizmente nós não conseguimos. O que nós orientamos os pacientes? A procurar a Secretaria de Saúde, né, da sua cidade. Geralmente eles fazem um cadastro e a Secretaria de Saúde às vezes consegue esse medicamento. Não são todos os pacientes, infelizmente. Então esse é um acesso que muitas vezes fica restrito a uma pequena parcela da população. Mas, como se trata de medicamentos de alto custo, um custo mais elevado, o que nós temos hoje são programas, às vezes até dos laboratórios, em que o paciente faz um cadastro no laboratório que ele faz o uso do medicamento e ele consegue, às vezes, uma redução na hora de comprar em torno de 40%, 50% de desconto. Nossa. Então basta ele ver o colírio que ele está utilizando, se ele já tem o glaucoma, já faz o tratamento, e ele vê lá o 0800 do laboratório, ele faz um cadastro e na hora de comprar na farmácia aqui mesmo, na sua cidade, ele consegue esse desconto de às vezes de 40%, 50% no medicamento. Nossa, isso é bem interessante, que eu acho que nem todo mundo tem conhecimento dessa informação, né? Eu acho que todos, deveriam fazer esse acesso. É muito fácil, quem tiver internet também pode ser pelo site do laboratório. O cadastro é muito simples, chega uma carteirinha para o paciente em casa e com essa carteirinha ele vai na farmácia e já tem o desconto. Ah, bem legal isso. E não é o desconto de uma vez só não, isso aí todas as vezes que ele for adquirir o medicamento, ele tem esse desconto. Então ele nem precisa renovar esse cadastro? Geralmente não há necessidade de renovação, basta ele ir com a carteirinha. E todas as vezes que vai fazer a compra, porque ele vai ter que comprar todo mês, né? Como é um tratamento contínuo, ele vai ter esse desconto. Ajuda bastante o paciente. Com certeza. A gente está falando que o glaucoma ele é comum mais em pessoas acima de 40 anos. Tem casos de crianças com glaucoma? Tem. Nós temos em crianças nós temos o glaucoma congênito e o glaucoma juvenil. O glaucoma congênito é aquela criança que já nasce com glaucoma. Como é que a mãe vai perceber se ela tem ou não glaucoma? São crianças que não conseguem ficar na claridade, elas têm o que a gente chama de fotofobia, elas têm uma aversão à claridade. Então ela sai no sol, ela fecha o olho, tem um lacrimejamento excessivo, não consegue ficar na claridade e o que chama muita atenção, elas têm um olho um pouco maior do que o normal. Como a pressão dentro do olho é mais elevada, o olho ele cresce um pouco mais, então ele fica um olho grande, a gente chama isso de buftalmo, ou olho de boi, né? Porque o olho fica muito grande. Então isso chama muita atenção das mães e dos pediatras que fazem esse encaminhamento. E o glaucoma juvenil geralmente é o quê? É o glaucoma como se fosse o glaucoma normal, porém abaixo dos 40 anos. Às vezes indivíduos com 20, 30 anos, com uma pressão elevada, perda de campo visual e que já tem glaucoma sem sentir nada. O tratamento em crianças é o mesmo, é o uso de colírio? O glaucoma congênito, quando na criança nasce, os colírios eles não são tão efetivos. Então, o tratamento é cirúrgico. A criança fez o diagnóstico de glaucoma congênito, ela vai procurar um especialista, os pais, e vai ser submetida a uma cirurgia. Então não tem medicamento, já não. Para a criança, o melhor tratamento é o cirúrgico. Depois da cirurgia, ele vai ter que fazer um tratamento com colírios, assim, ou é só a cirurgia? Geralmente, o que acontece? O paciente ele faz a cirurgia e ele vai ter que fazer o acompanhamento para o resto da vida. Então, muitas das vezes, a cirurgia ela perde a efetividade, ou seja, está a pressão baixa e depois começa a aumentar. Ele pode usar colírios ou fazer novas cirurgias, mas um paciente que vai ser tratado para o resto da vida. Mas esse glaucoma em crianças, ele é raro ou não? É comum até? Não, é um tipo de glaucoma bem mais raro, graças a Deus. Né? É muito mais difícil da gente pegar, mas é comum. Ou seja,
É no teste do olhinho que geralmente a gente faz esse diagnóstico. Ou o pediatra, né, que faz essa observação, vê que a criança tem um pouquinho mais de fotofobia, aversão à claridade, que ela tem um olho um pouquinho maior, aí ele solicita a avaliação do oftalmologista. E esse tipo de glaucoma tem alguma coisa a ver com hereditariedade também ou não? Quem tem na família tem maior chance de ter. Então, às vezes, pacientes que o pai ou a mãe teve já o glaucoma congênito, ele tem maior chance de desenvolver o glaucoma congênito quando nasce. No caso dos adultos, em quais casos que eles devem fazer a cirurgia? Na verdade, nos adultos, o colírio já tem um melhor efeito. Então, a cirurgia ela só está indicada nos casos de adulto com glaucoma quando os colírios já não estão fazendo os efeitos que a gente esperava. Ou seja, quando já está aumentando a pressão do olho do paciente ou quando ele já está perdendo visão, mesmo utilizando os colírios. Aí é caso de laser ou cirurgia. Esse laser, ele é um outro tipo de tratamento? Ele é como se fosse um procedimento cirúrgico também? Não, o laser ele é diferente da cirurgia porque é um tratamento muito mais tranquilo, ou seja, anestesia local, colírio, e a gente vai fazer um laser onde a gente tem um escoamento do humor aquoso, ou seja, onde sai o líquido de dentro do olho. A gente vai fazer alguns buraquinhos a mais para o líquido sair mais facilmente. Com isso, a gente consegue diminuir a pressão do olho do paciente. Mesmo assim, ainda pode ter casos de pessoas que, mesmo após o laser, ainda precisam da cirurgia? Pode. Mesmo em alguns casos, o laser não é tão efetivo e a gente necessita de cirurgia. No caso, como a gente já havia comentado anteriormente, no caso do glaucoma de ângulo fechado, que o paciente tem uma dificuldade maior de sair esse líquido de dentro do olho, o laser ele tem indicação primária, ou seja, fez o diagnóstico de glaucoma de ângulo fechado, ele tem que fazer um laser, para evitar que desenvolva o glaucoma agudo, que é aquele que aumenta a pressão muito rapidamente, o paciente tem muita dor e perde a visão rapidamente. Então a indicação de laser, principalmente no glaucoma de ângulo fechado, ela é de suma importância. E a cirurgia, no caso, vai ser só um último caso de tratamento? Como a cirurgia ela envolve riscos, às vezes o paciente é mais idoso, então a gente reserva a cirurgia para os casos onde os colírios não estão sendo efetivos. Ou se está havendo piora da pressão intraocular, ou se o paciente continua a perder campo visual. Aí a gente tem que partir para a cirurgia. Obrigada. O nosso programa termina aqui. Você que nos assistiu, fique conosco para assistir a próxima programação e nos vemos no próximo programa da TV Unimed. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!